seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. Me deixar. Muito bem, vamos iniciar a 12ª lição do curso Fé, dando para Jesus aquela merecida salva de palmas. Com os nossos aplausos, nós agora estamos louvando aquele que deu a vida por nós e que está sentada de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Amigos, hoje nós vamos terminar o curso Fé Compacto e nós vamos encerrar assim, aprendendo a fazer a obra de Deus. E depois, na hora da oração, eu quero que você faça, que você realize aquilo que compete a você realizar. Que você tome posse da bênção, porque isso agrada o nosso Deus. E louvado seja Deus por isso. Temos que agradecer por essas 12 oportunidades que Ele nos deu, de nós participarmos do curso Fé, do módulo compacto. Nós vamos agora cantar aquele hino que não vai passar, porque esse caminho é santo, por aqui o demônio não passa, mas não passa mesmo. Cantemos com fé, com muita alegria. Todo o povo. Por aqui, de jeito algum. Deixará, não vai passar, não vai passar. Este caminho é de fogo e de poder, não vai passar, não vai passar. O faraó bem que tentou, e lá no mar se afogou. Com Israel foi diferente. Passou Moisés e toda a gente. Não adianta nem tentar. Não vai passar. E se tentar, com muita alegria, todo o Brasil, não vai passar. E não passa mesmo. De jeito algum. Por quê? Não deixará, não vai passar, não vai passar. Não vai passar, não vai passar. Quem tem fé passa na frente. Cabeça erguida, corpo imponente. Com a palavra do nosso Deus. Para derrotar todo valente. Se tu quiseres vencer a guerra, vem confiado no Senhor. Não vai passar. Mas se tentar, todo o povo, com toda alegria, por aqui o imundo não passará. Não vai passar. O meu Jesus que é forte não deixará, não vai passar. Por quê? Este caminho é de fogo e de poder, não vai passar.
e se tentar vai se queimar, e se tentar vai se queimar. Palmas para Jesus, irmãos, aleluia. Amém. Podeis vos assentar em nome de Jesus, glória a Deus. E vamos iniciar agora a lição número 12 do nosso curso Fé, realizando a obra de Deus. Eu quero bastante a sua atenção, porque há uns pontos aqui, até eu explicar, você vai ficar até meio assustado. Missionário, o que é isso? Então vamos devagarinho, eu vou lendo, vou explicando e você participando. Entre aqueles, é a página central para quem está começando hoje, está aqui pela primeira vez. Os outros já sabem, nós vamos estudar a página central. A lição tem o seu editorial, tem as perguntas na última página, mas para nós só a lição em si. Entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Dá uma paradinha aí. Talvez seja o seu caso. Muitos se declaram cristãos, garantem que são de Deus, mas a maneira como vivem não está provando nada disso, irmãos. E ao invés deles serem uma bênção para o Evangelho, eles se constituem num péssimo exemplo. Porque imagina bem, suponhamos que você seja uma pessoa que não tem problema de saúde, ou que não tenha problemas financeiros, e você não conhece o Evangelho, não é de Deus, portanto. E eu sou uma pessoa de Deus, e vou pregar para você, a respeito de você aceitar Jesus, que é a solução de todos os problemas, e que ainda nos levará para o céu. Então eu estou pregando, dizendo que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cura, que Ele prospera, e tudo isso é verdade. Mas você conhece a minha vida e sabe que eu vivo endividado, ou que eu estou mal de saúde. Você vai dizer, mas espera aí, eu não sou de Deus e tenho prosperidade, e não sou desonesto. O desonesto também não é, mas ele é de Deus e Deus não o prospera, Deus não cura as suas doenças e enfermidades. Alguma coisa está errada aí. Uma vez eu estava conversando com um advogado no Rio, nós somos colegas desde rapazinho, e chegamos até a fazer vestibular para direito juntos. Aí conversa vai, conversa vem. Ele disse, ô missionário Soares, eu não posso ir lá, porque, em tal lugar que eu havia pedido, porque eu tenho que ir ao médico agora. Eu estou mal, tal. Ele não é da nossa igreja, é de uma outra igreja. Um chamado José, falou, José, qual é a diferença entre você e o pai de santo? Ah, Soares, é grande. Ele é do diabo, eu sou de Deus. Falei, o que mais? Ué, basta. Daqui a pouquinho você chega no médico. Chega lá, tem pessoas para ser atendida. Você é a quarta pessoa da fila. Daí um pouquinho chega o pai de santo, é a quinta. O mesmo médico, o mesmo problema. Aí vocês começam a conversar. E você então prega para ele que Jesus é bom, tal. E ele pergunta a você, escuta, o seu Jesus é tão bom e deixa você sofrer igual eu estou sofrendo com meus Exus? Qual é a diferença? Irmãos, isso é para pensar. Nós somos de Deus, temos a obrigação de viver bem, não só porque prosperar, ter saúde, ter paz é bom, mas também como testemunho de que realmente o Evangelho é verdade. Então vamos continuar aqui na nossa lição. Como alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo de sua graça demonstram que a vida abundante não é real? Ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. Então surge uma pergunta, de quem é a culpa? Está aqui na lição. Às vezes, a culpa é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente,
sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo seu direito como membro da família do Senhor. Aqui tem um grande número de pessoas que incorrem nesse erro, irmãos. Elas não se consagram, elas buscam a Deus de vez em quando, elas não se aprofundam no Evangelho. A verdade é a seguinte, irmãos. Por exemplo, no meu ministério, eu estou no máximo da minha capacidade. Eu não tenho condição de fazer mais do que eu estou fazendo, mas eu preciso fazer. Então, se eu viver desleixadamente, eu continuo fazendo só o que eu estou fazendo. Compete a mim agora começar a orar, buscar Deus, para Deus alargar as estacas da minha tenda, do meu entendimento. Eu tenho que buscar mais para poder fazer mais. Agora, se eu cruzar os braços, surgirão novos problemas. Eu vou dizer, não é a vontade de Deus, porque Deus quer coisa nenhuma. Eu sou o responsável. Então, às vezes, o problema é a pessoa. Outras vezes, a culpa pode cair também sobre os pregadores que não ensinam a verdade. Muitos ensinam teologia. Isso aqui é uma grande verdade, irmãos. O que tem de gente desinformada da sua posição em Cristo. Teve um que chegou a dizer, missionário Soares, não é da nossa igreja, logicamente. O senhor me perdoe, mas o senhor dá muita mancada. E diz, por quê? Porque o senhor tem que pregar mais movimento, mais campanha. O senhor fica ensinando, doutrinando as pessoas. É claro, irmãos, que a moça que vive toda enfeitada, ela conseguirá mais pretendentes a namorado do que a moça que se veste com modéstia. Se eu ficar só em campanhas, eu posso conseguir um número maior de pessoas, mas a culpa pode estar em mim não doutrinar as pessoas. Que é uma coisa, vamos dizer assim, não tão agradável para aqueles que não conhecem a verdade. Os ensinamentos não são tão agradáveis assim. O que eles querem mais é movimento. Agora, eu tenho a obrigação de fazer movimento para trazer as pessoas, mas ao mesmo tempo ensinar a verdade. E não a doutrina da minha igreja, não ensinar religião nem filosofia. Se eu ensinar a verdade, o que vai acontecer? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não ensino, paz, momento, vocês são de Deus, Deus está feliz com vocês, vamos orar. Alguma coisa acontece. Mas se eu parar, como eu fiz com o curso Fé, dá um trabalho, você preparar a lição, ficar aqui ensinando. Olha, o que tem de pessoas hoje, não só aqui como no Brasil, que já estão determinando, e vencer não é brincadeira. Quantos de vocês, missionário, o curso Fé mudou a minha vida? Hoje eu sou um vencedor, eu determino, levanta a mão que eu quero. Oh, glória a Deus, isso aí é um diploma para mim, irmãos, é um pagamento. Quer dizer, você agora já sabe tomar posse da bênção. Continuando aqui na lição. Devemos aceitar ainda que a culpa pode estar, em alguns casos, nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras. Se bem que temos de reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra que realizaram. Missionário, o que é isso? Eu vou lhe explicar. Eu disse que tinha ponto aqui, que sem explicação você ficaria até de cabelo em pé. Como é que o senhor fala que quem traduziu a Bíblia, a culpa pode estar nele? Mas, de modo geral, eles foram bem-sucedidos. Deixa eu explicar melhor. Muitos pontos importantes foram traduzidos de um modo meio torcido. E, por isso, bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14, versículo 13, que já temos estudado bastante nesse curso Fé, que foi traduzido da seguinte maneira: e tudo quanto pedirdes, em meu nome eu o farei. Segundo esta tradução, qualquer um pode se convencer de que basta pedir a bênção que ela lhe será concedida. Mas a verdade é bem outra, pois conhecemos muitos que vivem pedindo e nada recebem. A razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos o pedir, e sim determinar, exigir e mandar. Bom, isso aí foi a lição número 1 do curso Fé. Você começou a aprender
que você não tem que ficar orando pedindo a bênção. Mas quando você abre qualquer Bíblia em português, você vê lá, é tudo quanto pedirdes. Eu ficava assim, às vezes, meio chocado, que Jesus dizia aqui que bastava eu pedir. E eu pedia e muitas vezes a bênção não era me dada. Fiquei até intrigado. Aí eu aprendi o Reig falando que estava meio errado. Mas o Reig não explicou qual era a palavra no grego. Ele só disse que tinha uma palavra, essa palavra foi traduzida, teria sido melhor de exigir. O Reig fala a palavra exigir. Eu corri, peguei uma enciclopédia bíblica, a concordância de Strong, do grego para o inglês, e eu vi que a palavra lá, que traduz também por pedir, pode ser traduzido por exigir, por mandar, por determinar e, por extensão, tomar posse da bênção. Agora, nós conhecemos muitas pessoas que vivem pedindo e não recebem. Então, qual é o defeito? Está meio torcido. Você aprende aquilo que é seu, você vai em campa, toma posse, determina. Na verdade, você está pedindo a Deus, irmãos. Quando você está determinando em nome dele, você espera que ele faça a obra. Mas você está exigindo o mal sair. E quem faz isso, irmão, aprende que é dessa maneira que toma posse da bênção. Quem fica com pires esperando a migalha, migalha não vem. Continuando agora aqui. Também é o caso da cura do cego, registrado em João 9. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi, tem tradução que fala assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Explicação. Se essa tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e que passam a vida sofrendo, para que algum dia nelas se manifestem as obras de Deus. Seguindo este raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor, pois ele permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, audição, voz e outras funções, só para que algum dia elas venham a ser curadas e ele receba a glória. Isto não parece esquisito? Isto é horrível. Este não pode ser o caráter do nosso Deus. Vamos estudar isso aqui, irmãos. Você pega a Bíblia e vai lá para João capítulo 9. Eu acabei de ler aqui. Em João capítulo 9, o Senhor Jesus está passando em certo local. Preste atenção que isso aqui vai lhe dar uma luz muito grande. Diz assim, João capítulo 9, começando o versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O cidadão nasceu cego. Presta atenção. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Essa pergunta, irmão, é aquela chamada pergunta sem pé e sem cabeça. Sem pé e nem cabeça. Preste atenção. Como é que ele podia pecar se ele ainda não havia nascido? Aí diz o cidadão, missionário, que o senhor desconhece a doutrina da reencarnação. Não, eu conheço. Só que ela é mentirosa, ela é falsa. Porque a Bíblia diz o seguinte, está aqui escrito na palavra de Deus. Aquele que desce à sepultura, jamais tornará a face da terra. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se houver reencarnação, o Senhor Deus mentiu. E se Deus mentiu, ele não merece crédito. Mas Deus não mente, irmãos. Você pode ter certeza que a conversa de reencarnação é balela, é mentira, é doutrina de Satanás. Nunca teve, jamais haverá. Então aquele homem não tinha vivido antes. E nem os seus pais haviam pecado. Que está um pensamento até hoje na humanidade, que quando acontece uma coisa, é o pai que pecou. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma jovem senhora, ela estava com o corpo todo inflamado juntos e não podia andar. Não tinha 30 anos ela.
E fui à casa dela, o esposo era um pregador, e quando eu cheguei lá, comecei a conversar, levar lá a Cristo, e ela disse: missionário, por favor, convence o meu marido que eu não pequei. E ele achando, ele orava e Deus não curava, porque ela tinha feito alguma coisa de errado. Isso não é pecado. Eu falei: mas não é, isso aqui é falta de entendimento. Mas a pessoa logo pensa, né? Não, Deus não respondeu porque tem pecado. Às vezes é, irmão, porque o pecado separa-nos de Deus. Mas, poxa, a Bíblia diz: se nós pecarmos, podemos confessar e na mesma hora alcançamos o perdão. Então não tem mais esse empecilho. Agora, eu tenho descoberto que é a falta de conhecimento que faz a pessoa sofrer. Eu não tenho descoberto por mim, não. Lá no livro de Oséias, Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6, o Espírito Santo fala o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você sabe por que você está sofrendo? Você sabe por que os seus problemas não se resolvem? Porque você não tem o conhecimento. Deus podia dizer: não, meu povo está sendo destruído porque ele tem pecado. Não, é porque falta conhecimento. Porque se ele tiver conhecimento, ele pode ter o pecado. Ninguém é santo. Pai, eu reconheço que eu pequei e peço perdão. Simples é, a Bíblia diz: se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. A menos que a pessoa não fale de coração, aí outro assunto. Mas falou, reconheceu, ela está perdoada. O que tem agora é simplesmente ela então aprendeu o conhecimento. É isso que faz. Então os discípulos perguntaram: mestre, voltando a João aqui, João capítulo, vamos devagarinho, que essa explicação tem que ser dada. Quem pecou, este aos seus pais, para que nascesse cego? A nossa tradução diz assim, irmãos: Jesus respondeu, João 9,3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste as obras de Deus. Está errado. Nem ele pecou, nem seus pais, ponto e vírgula. Não. O que Jesus disse foi o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, ponto. Nós sabemos que a função do ponto é um sinal de pontuação numa frase, é para encerrar um pensamento. Quando ele é um ponto que continua, ele não encerrou o pensamento completo, a ideia completa. Quando ele encerra o parágrafo, é um ponto, parágrafo, então ele encerra aquele assunto. Então aqui diz assim, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, ponto. Não se conversa mais nisso. Mas, para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que nós a façamos. Essa é que deveria ter sido a tradução. Quer dizer, não é pecado dele e dos seus pais, mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que nós a façamos. Aí traduz-se dessa maneira aqui. Alguém pode questionar: então Deus não é amor? Porque imagine você, durante os séculos, quantos cidadãos que não pediram para nascer assim, por um problema lá hereditário, sei lá, uma disfunção de alguma partezinha do gênero ali, ele nasceu cego, ou surdo, ou aleijado. Irmãos, hoje nós somos 6 bilhões no mundo. Se correr todos os lugares do mundo e recolher as pessoas que nasceram cegas, surdas, mudas, aleijadas, e trouxeres elas para São Paulo, dá para se encher o estádio do Pacaembu. Pode ter certeza que dá. Agora imagine se Deus tivesse feito elas nascerem assim, para um dia alguém orar e elas serem curadas. Olha que incoerência de um ser que amou. Porque a maioria não vai ser curada. Um ou outro será. Então Deus, irmão, seria uma coisa muito baixa acreditar isso a Deus. Ele exigiria que 100 mil pessoas nascessem cegas, para 1 ou 2 ou 10 serem curados, e aí ele receber a glória. E aqueles 99.990 que não conseguiram a cura, foram privados de ver a natureza, de ouvir o som, ou de poder caminhar, ou de ter uma mente sadia, porque Deus tinha um capricho de receber glória. Não. Esse não é o caráter do nosso Deus, irmãos. Há um erro de tradução aqui na palavra. Deixa eu entrar para a lição que eu vou falar mais sobre esse caso. O exemplo de Jesus.
Quando Jesus esteve aqui no mundo, ele curou a todos. Ele nunca provou o sofrimento, nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Dá uma paradinha aí. Você não encontra um caso na Bíblia que Jesus não tenha curado. Uma vez que ele tenha dito, olha, o seu caso você está sofrendo assim porque Deus quer que você sofra. Irmão, se fosse verdade essa doutrina diabólica, que tenta mudar o amor de Deus em ódio, Jesus teria dito a um cidadão, Deus teria dado um precedente para nós. Não, eu não vou curar você, porque o seu caso é diferente. Mas diz a Bíblia que ele curou a todos. As pessoas se arrojavam, se lançavam sobre ele para tocar, e todos que lhe tocavam eram curados. A mesma coisa hoje, irmãos. Ele estava mostrando a verdade. Se tivesse havido um caso, um José, um Jacó da vida, que disse, olha, Jacózinho, infelizmente você é um daqueles casos que só um dia você vai ser curado para dar glória a Deus, ou Deus quer que você sofra. Aí sim, a Maria e o João hoje me dizem, não, o meu caso é diferente. Eu também fui sorteado para carregar a minha cruz de sofrimento. Não tem isso na Bíblia, irmão. Se não tem na Bíblia, é verdadeiro ou falso? É falso, irmão. Qualquer coisa, a Bíblia é um livro completo, qualquer coisa que não esteja na Bíblia é falso. Continuando aqui na lição. Nessa passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera deste modo, para que o Senhor Deus algum dia viesse a receber glórias pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o grego daquela época não conhecia os sinais de pontuação como hoje nós conhecemos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não o dividiu em capítulos e versículos. Ele o escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen Langton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. A divisão em versículos foi obra de Robert Esteves, ou Esteves, em 1551. Dá uma paradinha aí. Então entenda o seguinte, irmão, a Bíblia não foi escrita com essa porção de números que nós conhecemos. Não. Ela foi escrita como uma carta, direto. Que foi uma beleza, que o Hugo ou Langton tenham dividido em capítulos. E que o Robert Esteves, ou Esteves, a dividiu em versículos. Porque já pensou e dissesse, vamos procurar em Isaías, quando Deus diz, sou eu que confio a palavra do meu servo. Tinha que ler Isaías todo para poder descobrir. Aí se eu digo, está em Isaías 42:8, você vai lá e põe o dedo, está em Mateus 7:14, você descobre. Graças a Deus que esses cidadãos foram iluminados por Deus. Mas quando João escreveu, ele escreveu direto. E os sinais de pontuação não eram os mesmos sinais. É o que estou dizendo para você. Então, quando se traduziu modernamente, colocou-se um ponto onde não deveria ter o ponto. Continuando aqui. A tradução desse texto teria sido melhor se tivesse feito desse modo. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas, para que a obra de Deus seja realizada, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu vou dar um saltozinho aqui, que eu falo de uma tradução da Bíblia, que foi feita segundo a versão francesa dos monges beneditinos, de Marisol, na Bélgica, que é exatamente o que eu acabei de falar. Só para ganhar um pouquinho de tempo com você aqui, que tem um assunto mais importante. Esse ponto já está mais ou menos estudado, mas vamos terminá-lo aqui agora. Como é diferente, não é verdade? Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos? Porque pensavam que os seus sofrimentos lhe foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestem e Deus recebesse a glória. Irmãos, quando uma doutrina é mentirosa, é falsa, o povo fica escravizado. Nos dias atuais, porque um homem lá na França, dirigido por espíritos maus, você ouve falar dele como, o nome dele é Hipólito de Lyon, é o Allan Kardec. Ele, dirigido por esses espíritos, ele escreveu, mais ou menos como essa falsa tradução aqui, essa tradução meia torcida. Tem pessoas que acham
que é a missão deles sofrer. E se resignam, aceitam com a maior paciência a ação do diabo na vida deles. Mas no meio evangélico também existem os fatalistas. Não, se Deus permitiu, é porque Deus tem um propósito. Que coisa terrível, irmãos. Então o cidadão contrai câncer, porque Deus tem um propósito. Nesse pensamento, não podemos condenar a mulher adúltera ou o homem adúltero, porque ele arranjou um amante ou 10, ou ela arranjou um amante ou 10, porque Deus tem um propósito. Não podemos condenar o corrupto. Deus permitiu que ele roubasse, comprasse uma casa em Paris, outra em Nova York, tivesse seu jato particular, o seu iate, para um dia ele se converter e contar para todo mundo que ele foi mal, agora ele é bonzinho. E aí toma 10, 20, 30 anos de vida, irmão, do apogeu do luxo, enquanto outros estão morrendo de fome aí. Não, isso não é o plano de Deus. É claro que Deus permite. Eu sou um ministro do Evangelho. Se segunda-feira, ou qualquer dia, eu colocar um 38 aqui na cintura, e entrar em qualquer banco e assaltar, Deus não vai me segurar pela mão. Eu posso ser feliz, chego lá a roubar, ou como na maioria dos casos, ser infeliz, levar uma bala na cabeça. Não é porque Deus tinha um propósito. Não, isso é fatalismo diabólico, não é nada disso, é verdade, irmãos. Pode esquecer que isso aí não é dessa maneira. O Senhor Jesus nos mostrou a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós combatamos todas as forças do inferno. Continuando então aqui na lição. Os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta que fizeram é bastante esquisita. Pois como poderia ter ele pecado antes de nascer? Já falamos sobre isso, né? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, lhes diz: nem ele pecou, nem seus pais. Dá uma paradinha. Irmãos, nós mesmos às vezes falamos cada coisa esquisita, depois até nos arrependemos, irmãos. E o bom que Deus é amor. Ele olha e diz: essa pessoa, um cidadão, num certo lugar do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que pertencia ao esquadrão da morte, a chamada Polícia Mineira, quando assistiu o programa, pegava a 45 e em cima da mesa disse assim: esse missionário precisa levar um tiro na cara. Falou tanta besteira. E a sogra desesperada. Porque ele vai fazer, porque sabia o que ele fazia. Mas será que Deus deu a ele condição de tocar no servo dele? Um dia ele está num problema sério, e a sogra então convence ele a ir numa igreja buscar oração. E ele então disse: bom, eu vou. Chegou lá, começou a conversar com o pastor e disse: olha, eu vou explicar para o senhor. Eu até estou gostando da sua pessoa. Mas se fosse um tal de R.A. Soares, ele era defunto agora. E contou quem ele era. O pastor foi disse: olha, então só se põe daqui para fora que essa igreja é a igreja que ele preside. O homem ficou assim. Aí disse: eu vou explicar para o senhor. O senhor tem um demônio do crime na sua vida. E o senhor precisa ser libertado dele agora. Não, o demônio vai matar o senhor. Ele então aceitou, orou, e ele é um fanático telespectador do R.R. Soares hoje. E um bom membro de igreja, irmãos. Irmãos, o que está acontecendo é que o diabo usa as pessoas e as pessoas não entendem. Então, quando a pessoa não entende, ela fala asneira. Como esse homem falou, ou como os apóstolos falaram: quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Então, continuando aqui agora. Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais. A pergunta foi respondida, porém, sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou nada. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Isso nós já aprendemos aqui. Onde que está escrito isso? Romanos 6,12. Você tem a Bíblia aí? Se não tiver, eu abro correndo para você lá. Romanos 6,12 diz isso. Diz assim, Romanos 5,12, desculpa, amigo. Assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte é a natureza de Satanás. Assim também a morte, a natureza do diabo, passou por todos os homens. Ela destruiu dessa maneira, já nasceu destruído.
O outro nasce saudável, quando chega a juventude, pega uma doença brava e fica todo transformado. O outro não fica fisicamente transformado, mas interiormente é um monstro, como esse que trabalhava matando as pessoas, irmãos, no esquadrão da morte. Como é que um ser humano tem coragem de tirar a vida do outro? Como esses infelizes que andam pela rua assaltando, que às vezes por um trocadinho recusado, ele mete o tiro no chefe de família e tira a vida dele. Quer dizer, só mesmo a morte está na pessoa. Então Jesus não falou, porque a Bíblia já diz que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Que, por causa do pecado, entrou a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, que todos se desviaram. Numa medida ou de outra, todos nós temos pecados. Alguns têm pecado bastante. Continuando aqui na lição, então. Mas, porém, aproveitando a ocasião, o Senhor Deus lhe deu uma grande revelação. É isso que você tem que aprender. Ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Mas, para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Irmãos, preste atenção. Você pode ser de Deus, mas se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita na sua vida. Entenda isso. Eu dedico a minha vida pregando o Evangelho, falando de Jesus. Vem um resfriado, vem uma dor, vem uma chateação. Se eu não usar a palavra de Deus, se eu não usar essa palavra e não repreender o inimigo, o mal não vai embora. Eu tenho que fazer a obra de Deus, irmãos. E aí muitos de vocês estão sofrendo exatamente por isso. Não é que você seja uma pessoa má, não é, talvez, pode ser um caso que seja, não é que você não mereça, todo mundo merece, Jesus morreu por todos nós, é porque você não faz a obra de Deus. Ele disse, nem ele pecou nos seus pais, mas, para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que nós a façamos. Esqueça esse negócio de causa e sofrimento, vamos fazer a obra. Se nós não fizermos, acabou. Eu vou numa cidade, prego o Evangelho, vem o povo, recebe a palavra de Deus, eu oro, Deus faz milagres. Se eu não fosse lá, ficasse em casa orando, oh meu Deus, visita as casas, cura, alguém seria curado, irmãos? Não, irmão. Irmão, tem que fazer, irmãos, tem que sofrer para que a obra de Deus seja realizada. Continuando. Era Jesus, o homem, quem deveria fazer as obras de Deus. Se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia as obras de Deus. Naquele tempo, Jesus começou a pregar o Evangelho, começou a expulsar demônio, curar cego, surdo. Então Deus pode fazer isso? Pode. Por que não fez antes? Porque ninguém fazia a obra de Deus. A mesma coisa hoje, irmãos. Você sabia que existem pastores, deixa eu falar dos meus colegas agora, para falar construtivamente, que nunca expulsaram um demônio? Nunca, irmãos. Que nunca tiveram uma pessoa surda que foi curada. Não, eu sou representante de Deus. Mas o outro não, o outro é falso profeta. Hoje em dia eles estão desmoralizados, porque o evangelho de milagres cresceu tanto no Brasil, que não pega mais essa desculpa. Mas quando eu me converti, com 6 anos de idade, e os anos que eu passei na mocidade, na igreja, irmãos, coitado dos pastores daquela época, que pregavam os milagres. Todos eram taxados de falsos profetas. Não presta, cuidado com eles, isso é o demônio que está fazendo. Irmão, entenda o seguinte, o José é taxado pelo João de falso profeta. O João é um pastor que tem faculdade de teologia, tem uma cultura grande. O José, coitado, só tem o primário, mas tem uma fé viva. Ele vai e prega, Deus cura uma porção de gente.
O João disse, olha pessoal, isso não pode acontecer, afinal de contas eu tenho cultura, se fosse isso eu estaria fazendo. O José é falso profeta. Diziam isso, irmão. Agora deixa eu fazer uma comparação. Eu pego uma nota de R$100 ou de $100 e saio aqui pelas lojas para comprar alguma coisa com elas. Eu não consigo comprar nada. Por quê? Porque a nota é falsa, ninguém aceita nota falsa. Quem fabrica essas notas vende por 5, 10, para iludir alguns trouxas. Agora, se eu sair com uma nota de 100, eu compro uma porção de mercadoria, porque ela tem poder. Veja onde eu vou chegar. Se o José é falso e faz milagres, o João, que é verdadeiro, deveria fazer muito mais. O José que não deveria fazer nada. Mas o João não faz, o José faz. Quem é o falso aí? Está explicado, irmãos. Mesmo com a cultura dele, porque falso é aquele que não tem poder real, irmãos. A nota falsa não compra, a verdadeira compra. O pregador falso não faz. Ele tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Mas o pregador verdadeiro faz. Então é uma questão de entendimento, irmãos. É só isso. Mas infelizmente, como eu disse a você, o que diziam dos meus colegas no passado, hoje está desmoralizado, irmão. O Brasil está acordado, está sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está sabendo que tudo que determina ele faz, está sabendo que Exu, Caboclo de Chá, está debaixo dos nossos pés, e nós o esmagamos em nome de Jesus. O Brasil acordou, e graças a Deus que isso vai fazer uma revolução no mundo, irmão. Mas não era assim não, irmãos. Olha o que eu já vi de colegas meus irem para a cadeia. Delegado, irmãos, às vezes corrupto, chamando o pastor de impostor, de ladrão. Tempos terríveis tivemos no Brasil. Eu mesmo já fui várias vezes diante daquela autoridade que não tinha poder nenhum, que se exacerbava e não sei lá mais o que, exorbitava e fazia, irmãos, essas agressões. Coisa feia, negócio bravo. Bom, vamos voltar aqui para a lição, porque Deus está abençoando hoje. Então Jesus disse o seguinte, irmãos. Alguém pode sofrer durante anos e fazer a obra de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, isto é, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças, o fim do sofrimento, nada será feito. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia. Para isso fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, isso aqui, irmãos, é a comissão que Jesus deu para que nós façamos a obra de Deus. Quem crê pode sair expulsando demônio. Quem crê pode sair pondo na mão dos enfermos. E ele disse que vai curar. Continuando aqui na lição. Quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. Marcos 16, 20 fala, e eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Acorde, meu irmão, já fomos enviados. Temos uma missão, devemos fazê-la já a partir de agora. Amém, pessoal? Amém. Irmão, é missão de todo cristão. Todo cristão tem essa missão. É quem crê, não disse os pastores terão esse poder. Não, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônio, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vamos ver agora, irmão, o que significa realizar a obra de Deus. Preste atenção nesse ponto. Dando sequência ao entendimento de que somos nós que realizamos a obra de Deus,
vamos aprender o que realmente significa realizar a obra de Deus. Para um grupo de pessoas que procuraram o Senhor Jesus e ou indagaram sobre o que era realizar a obra de Deus, ele não deixou dúvida e explicou dizendo, o versículo diz assim, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Deixa eu explicar para você. O Senhor Jesus estava num certo local, e ele estava ensinando tanto, que passaram-se 3 dias e 3 noites. E o povo não arredou o pé. O povo queria aprender. Aí Jesus quis alimentar, que senão estavam com fome, poderiam alguns morrer pelo caminho. Pediu os discípulos, não tinham, arranjaram um lanche de um menino lá, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus apresentou a Deus, abençoou e todo mundo se fartou. Ele saiu, eles procuraram Jesus, chegaram a encontrar, mestre, quando chegaste aqui? Eles não estavam procurando Jesus, porque viram que Jesus era de Deus, e que Jesus operava milagres, não. Eles sabiam que agora, quando tivesse qualquer necessidade, era só falar e Jesus os alimentaria. Aí Jesus disse, olha, vocês estão me procurando de maneira errada. Vocês têm que me procurar pelos sinais, e não porque vocês comeram do pão. Trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aí eles entenderam que eles tinham que fazer a obra de Deus. E perguntaram assim, Senhor, como é que vamos fazer as obras de Deus? Irmãos, nós não temos que fazer as obras de Deus. Nós não temos que nos preocupar em curar os enfermos, em expulsar os demônios, em construir igrejas. Não. Temos que fazer a obra de Deus, no singular. Quando a obra de Deus é feita, as obras de Deus aparecem. Mas o que é a obra de Deus? Jesus disse aqui, veja o versículo aqui. Que faremos para rezar as obras de Deus? No finalzinho, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Explicação para você. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter o trabalho para conseguir o sustento material. Pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche e um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Agora seria fácil, no raciocínio deles. Quando tivessem qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre. Jesus então lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual ele, Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus os informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, que é crer naquele que por ele foi enviado. Vire porque eu vou terminar, que eu vou dar a mesma explicação para você aqui. Hoje, mesma pergunta e mesma resposta. Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é a mesma que por todas as partes ouvimos as pessoas fazerem. E a resposta é a mesma. Que creais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou. E quando são perguntadas, quem foi que Deus enviou? Responde logo. Quem foi que Deus enviou, pessoal? Falaram Jesus. Então espera um pouquinho aí. Responde logo Jesus. De certo modo, elas estão certas. Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Missionário.
Espera aí. Deus enviou a sua palavra. Ela encarnou-se e nasceu Jesus. É certo que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa, mas é preciso que se entenda a diferença, pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo com a palavra. Elas, na verdade, se enganam. Quem de fato crê no Senhor Jesus, pratica a palavra de Deus. Entenda bem, irmão, Deus não tinha um neném lá no colo, que estava cansado de trocar fralda, dar mamadeira, disse: Maria, toma que o filho é seu. Não, irmãos. Deus tinha o seu único filho, a sua palavra. A palavra veio e encarnou-se no ventre da virgem, ela concebeu, teve uma gestação normal e deu à luz a Jesus. Então, temos que crer em Jesus. Mas o que é crer em Jesus? Aí você fica pensando naquele homem que os retratos mostram, de cabelos compridos, olho azul, olhar feminino, meigo. Será que Jesus era assim, irmão? Eu já vi Jesus bonito, louro, de olho azul, moreno, não sei lá mais o quê. Bom, primeiro assim, eu acho que Jesus não tinha cabelo comprido, irmãos. Para mim, Jesus tinha cabelos curtos, por duas razões. Primeiro é que naquela época os romanos dominavam a Terra Santa. E os romanos tinham cabelo curto. Normalmente as pessoas imitam os outros. Mas essa explicação não serve bem. Mas alguns anos depois de Jesus morrer, o apóstolo Paulo escreveu, lá no livro de 1 aos Coríntios. Vamos ver isso lá. Capítulo, alguém sabe aí, irmãos? 11. Isso aqui é só uma curiosidade. Versículo 14. Você veja bem, se Jesus tinha cabelo comprido, olha o que o apóstolo Paulo escreveu dando uma bronca então em Jesus. Olha bem. Não vos ensina a mesma natureza, que é desonra, vergonhoso, para o homem ter cabelo comprido ou crescido. Como é que Jesus podia ter um cabelo comprido, se o Espírito Santo usa Paulo para dizer que a natureza ensina que é feio para o homem ter cabelo comprido? Quer ter, pode ter, mas que é feio é. A natureza ensina. Cabelo comprido vem cabelo em mulher, irmãos. Agora, então, agora como é? Hoje está tudo misturado, a irmã disse aqui, não, misturado para lá, aqui não, aqui tem homem e tem mulher. Amém, lá fora, tá certo. Mas então, preste atenção, irmãos, o que é que diz a Bíblia Sagrada? Temos que crer em Jesus. Mas missionário, se eu creio naquele homem, é Jesus, tá certo, irmãos, ele é Jesus, mas você não sabe a aparência dele. Se Jesus era bonito, eu até discordo, porque Isaías, capítulo 53, fala que Jesus não era bonito, irmãos. Se você está pensando que você vai encontrar aquele louro de 1,80 m, 1,90 m, sei lá, das costas largas, musculoso, parece até o Mr. Universo aí, presta atenção no que diz aqui, Isaías 53. Tem pessoas que fazem um padrão de homem, irmão, com uma pessoa assim, ó, o homem ideal, aquele de 1 m e tanto, 1,80 m, tal. Você sabe como é que eu acho que o homem ideal, irmãos? Ele tem 1,66 m. Se tirar um retrato dele e mostrar o meu, é igualzinho. Esse para mim é, irmão. Eu vou ficar reparando no homem de 1,90 m. Ah, esse aqui é um bonito. Bonito sou eu, irmãos. Que você diga o mesmo. Mas sobre Jesus diz aqui, olha. Porque foi, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca não é bonita. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma beleza víamos. Agora, como é que eu vou, irmãos? Crer em Jesus, na palavra de Deus. Segunda aos Coríntios 5,16 vai responder isso para você para sempre. Você vai ver que o missionário não está sendo falso profeta em lhe falar essa coisa. Como é que nós temos que crer em Jesus? Segundo aos Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora,
já não o conhecemos desse modo. Nós o conhecemos na forma eterna. Ele é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Crer naquele que Deus enviou é crer que verdadeiramente tomou as nossas doenças, levou nossa enfermidade e pelas suas feridas nós fomos curados. Que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é crer naquilo que Deus declara. Amém, Jesus? Para terminar agora, irmãos, então o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida agora mesmo a fazer a obra dele e torne-se, num filho obediente, um praticante da palavra. Diga graças a Deus. Vamos ficar em pé para orar. Vamos abençoar vocês que estão aqui em casa, aqueles que assistem pela televisão, por uma fita de vídeo. Deus tem uma bênção para todos aqui agora. Fiquemos de pé bem rápido e vamos clamar aos céus neste momento. Feche os olhos. Nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, por todo esse país e pelo mundo todo, há pessoas que após ouvir essa explicação, aprenderam que elas têm de fazer a tua obra, e se elas não a fizerem, ela não será feita. Agora, Pai, nós invocamos o teu poder, o teu nome. Ó Espírito de Deus, manifesta-te poderosamente e faça grandes milagres agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ver esse povo abençoado. Aleluia, aleluia. Como ministro do Evangelho, eu repreendo todas as doenças, todas as enfermidades, todas as macumbarias e feitiçarias e bruxarias. E eu digo, mal sai, mal vai embora, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos agora e bendigam a Deus e agradeçam. Digam muito obrigado, Jesus. Aleluia.